Olá! Quais os paradigmas para a atuação de uma médica veterinária em grandes animais a campo? E quais etapas podem contribuir para uma atuação mais plena e bem-sucedida nessa área? No Papo de Veterinária de hoje, conversamos com Bruna Lampe, médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná. Ela atua nas áreas de clínica, cirurgia e reprodução de grandes animais na região de Curitiba, Paraná. Quer saber mais sobre essa realidade e esse dia a dia? Então vem com a gente! Seja muito bem-vinda, Bruna, ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bruna Lampe Zielinski é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná. Fez residência em clínica médica e cirúrgica de grandes animais também pela UFPR. Fez mestrado em ciência animal com ênfase em reprodução pela PUC do Paraná. E atualmente trabalha como veterinária de campo na região de Curitiba, atendendo casos de clínica, cirurgia e também reprodução de equinos, principalmente, né? Isso mesmo. Então, seja bem-vinda, Bruna. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu queria começar conversando um pouco, né? A gente sabe que tem toda uma cronologia de por que a gente chega a trabalhar numa determinada área, mas é bem interessante que ainda hoje, né, para mulheres que querem trabalhar em grandes animais, a gente tem um preconceito que muitas vezes é nosso mesmo, né? A gente já, às vezes, entra na faculdade achando que vai ser difícil conseguir trabalhar nessa área. E aí eu queria Sim. saber, como é que foi isso para você? Bom, eu desde muito pequena sempre fui apaixonada por cavalo, sempre corri atrás de querer aprender a montar, querer ter contato com cavalo, contato com campo, isso desde assim, muito pequena mesmo. Então a minha ideia de ser veterinária vem lá de pequenininha mesmo. E durante a minha formação eu me voltei completamente para a área de grandes, sempre gostei de clínica de grandes, principalmente para o cavalo. Comecei a atuar na área de grandes já desde que eu me formei. E, assim, claro, eu observo um pouco de preconceito em relação às mulheres nessa área, né, da clínica de grandes, mas comigo nunca aconteceu, nunca passei por uma situação constrangedora ou frustrante, assim, para mim. Graças a Deus. Já ouvi histórias de colegas que foram atender e que tiveram situações um pouco complicadas, mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Em relação ao preconceito interno, né, que a gente pensa, a mulher é mais fraca, a mulher não dá conta, a mulher não consegue, né, o homem leva muito mais jeito para lidar com a situação de grandes animais, né, mas na realidade a gente vê que não é bem assim, né, a mulher ela leva jeito sim, e às vezes não é força, é o jeito de fazer as coisas, então pode ser que demore um pouco mais, pode ser que você tenha que se esforçar um pouco mais e fique dolorida no dia seguinte, mas a gente consegue, a gente dá conta sim, é só acreditar e ter um pouco de paciência que a gente consegue fazer de tudo. Sim, eu partilho da mesma opinião. E na realidade você sempre teve convívio com grandes animais ou você gostava da área mesmo sem ter um convívio muito próximo, assim? Não, eu sempre fui totalmente da cidade. Minha família nunca teve contato próximo, assim, de fazenda, né, de campo mesmo, de animais de grande porte. Fui começar a ter contato, assim, com cavalo, eu já tinha aí uns 15 anos. Então, foi um contato tardio, eu digo, né, porque a gente aprende muita coisa de pequeno, assim, de mexer, de lidar, né, de ir para a fazenda ou para o sítio e conviver com vaca, com ovelha, com cavalo. Não, eu nunca tive esse contato assim de criança, né? Eu fui aprender o manejo mesmo do animal na faculdade. Então, eu digo que eu sou totalmente da cidade e depois que eu fui mudar para grandes animais, né? E aí, Bruna, durante a sua graduação, né, você já comentou que você foi se voltando completamente para essa área de grandes, foi focando naquilo que você gostava mais, que você tinha mais afinidade. E Uhum. aí, em que momento você pensou que a residência talvez fosse uma alternativa interessante para esse momento de recém-formada?
Uhum. Aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei medicina veterinária, a gente tem os 2 primeiros anos da faculdade num campus que é um centro politécnico. Então, não é a parte onde a gente tem as matérias mais voltadas para a clínica, a gente tem mais contato com o hospital. Essas matérias são mais para o final da graduação. Então, a partir do terceiro ano, a gente muda de campus, que é o campus onde o hospital veterinário está inserido. E foi a partir do terceiro ano da graduação que eu comecei a ter contato com o hospital, contato maior ali com os animais, e que eu resolvi fazer estágio lá dentro, né? Aprender como que era, como é que funcionavam as coisas lá dentro. E aí que eu comecei a praticar mais, assim, né? A partir do terceiro ano da graduação. E aí você fez o curso de residência e qual foi a sua sensação com relação à diferença entre quando você entrou na residência e quando você saiu, né? Em termos Nossa, de conhecimento, de atuação, de experiência, né? a diferença, assim, absurda. Eu completamente recomendo a residência para recém-formado, né? A gente sai muito cru da graduação, então acredito assim, por mais que a gente faça estágio durante a graduação, por mais que a gente tenha disciplinas, né, que insiram a gente numa rotina de hospital, que a gente tem que acompanhar caso clínico, que a gente tem que tomar certas decisões, não é a mesma coisa do que quando a gente sai para trabalhar a campo, é completamente diferente. Então, assim, experiência prática, tanto de fazer um simples curativo, quanto atender uma cólica cirúrgica, né? A gente aprende dentro da residência, de um hospital, né? Muita gente vai fazer residência em Aras, ou vai fazer em Jockey, e é um pouco diferente, assim, a rotina, né, de atendimento, a rotina de plantões, lidar com o proprietário, todo tipo de caso clínico que a gente atende, todo tipo de enfermidade, né? Então, assim, a residência, ela é uma coisa muito completa. Eu acho que saindo da graduação, entrando na residência, os 3 primeiros meses, assim, a gente quase frita a cabeça de tanto que a gente aprende. É um absurdo de conhecimento. É bem revolucionário em termos Sim. até de segurança, né? A maioria Uhum. das pessoas que eu conheço, os alunos, né, os nossos alunos aqui, eu dou aula para o pessoal que está terminando o curso, que já vai sair para estágio curricular, então Uhum. todo mundo se forma muito inseguro, achando que não sabe nada, e a residência com certeza é uma etapa muito importante, principalmente para quem quer essas áreas que têm uma atuação, né, corpo a corpo ali com o animal, Uhum. mais né, intensa, porque dependendo da área que a pessoa for atuar, né, de fato, assim, vai ser você começar a atender já direto com o tutor, sem o respaldo de uma Uhum. universidade, de uma instituição por trás de Uhum. você, pode ser que esse caminho seja um pouco mais, né, É. complicado, digamos assim. Exatamente. Isso que eu penso, assim, né? No momento que a gente entra na residência, a gente pensa, ai, não sei nada, não sei fazer nada, e me ajuda, pelo amor de Deus, né? E no Uhum. final da residência, a gente sai com outra visão, assim, nossa, agora eu já sou capaz realmente de atender um animal, coisa que eu não era 2 anos atrás, né? 2 anos de residência fazem muita diferença mesmo. Sim. E é interessante uma questão que você levantou, porque algo que eu observo que de fato acontece e que a gente tem que até ter um certo cuidado quando a gente pensa assim, porque a casuística de toda instituição, seja ela privada, seja ela pública, seja uma universidade, seja um hospital veterinário, ela é muitas vezes viciada. Então você Uhum. atende, né, uma série muito grande de casos mais ou menos do mesmo perfil, digamos assim, Uhum. né, pela própria questão de facilidade de acesso do proprietário, né, se tem propriedades próximas ou não, qual é a característica Uhum. dessas propriedades. E depois, quando você sai para o trabalho de campo, aí você já tendo uma mobilidade maior, você indo até o seu cliente, o seu paciente, né, muito Uhum. provavelmente existe um pouco de uma mudança de perfil. Então, Sim. como é que foi isso na sua rotina, assim? Quando você começou a trabalhar a campo, você chegou a passar por alguma dificuldade de pegar alguma coisa muito estranha, muito diferente, ou não? Passei por várias dificuldades, principalmente no comecinho, assim, que a gente, por mais que a gente tenha feito a residência, quando sai para trabalhar a campo, ainda se sente um pouquinho
retraído, inseguro, né? Então, alguns casos, assim, de diagnóstico mais difícil, né? Que a gente pede exames e não chega a conclusão nenhuma, às vezes ainda volta, tenta falar com algum colega, algum professor e troca uma ideia, né? Mas teve alguns casos, sim, que foram de difícil resolução, assim, para mim, mas que, em compensação, eu aprendi muito também, sabe? Porque aí, estando fora da universidade, a gente não tem para quem correr, né? Não tem, professor, me ajuda aqui. Não, é livro, é correr atrás sozinho mesmo, né? Então, passei por algumas situações assim que eu fiquei meio insegura durante o atendimento, mas o que eu mais senti diferença mesmo do atendimento de um hospital para um atendimento a campo, na verdade são duas coisas: a estrutura do local, né, do ambiente. Você tem uma equipe para trabalhar, é diferente do que você trabalhar sozinho. Num hospital você tem todo um aparato de tronco, né? Não sei se chamam de tronco ou brete, para pôr o cavalo dentro, para conter, né? Um suporte de uma equipe de anestésio, de raio-x, de ultrassom, de tudo. Então, assim, no campo a gente é muito sozinho, né? E às vezes é à noite, é madrugada, e a gente tá lá e tem que se virar sozinho e não tem o que fazer, não tem ninguém para ajudar para te dar uma mão, além do proprietário que está ali segurando o cavalo, né? Mas e a segunda coisa é o tipo do atendimento, né? No hospital a gente já pega o caso muitas vezes que um outro veterinário encaminhou. Então não é você que está fazendo o primeiro atendimento. Então no hospital o cavalo muitas vezes já chega com diagnóstico, ou já chega para ser operado, ou a cólica geralmente já é cirúrgica quando vem para o hospital. E no campo, não. No campo, muitas vezes, é você que tem que fazer o primeiro atendimento, fazer um diagnóstico. Às vezes, a cólica é só clínica, não tem necessidade de cirúrgica. Aparelho locomotor também, é muito difícil a gente fazer um diagnóstico a campo, com raio-x, com ultrassom, a gente depende de colegas, né, para auxiliar no diagnóstico. Então, é uma diferença, assim, né, nessa questão, tanto da estrutura quanto do tipo do atendimento. Sim, porque é muito comum que no hospital, né, uma das questões relacionadas ao perfil do paciente é que já seja um caso que não começou recente, né? Ah, não foi assim, meu cavalo parou de comer ontem. Não, normalmente já tem um tempo, outro veterinário já atendeu, às vezes até o próprio proprietário já mexeu, já medicou, já fez alguma coisa, né? E aí, quando você chega no Exatamente. campo, em geral, você vai fazer essa primeira abordagem, né, desse paciente. Uhum. É E exatamente isso. e eu acho que uma particularidade importante da clínica, e aí, assim, eu vou falar de grandes animais porque é a área que eu trabalho, então não vou ficar Uhum. metendo o bedelho na área alheia, mas é porque muitas vezes, nessa fase inicial também, a manifestação clínica é muito inespecífica. Então, Uhum. dependendo daquilo que o animal tem, você realmente você continua no escuro, mesmo depois do exame físico, né? Às vezes você solicita algum exame complementar, mas você, às vezes, precisa que o animal evolua um pouco mais dentro daquele processo para você conseguir identificar de fato o que está acontecendo. E deve Uhum. ser um pouco mais complicada essa conversa com o proprietário, né? A Sim. gente não pode, né? A gente tem que aprender, de uma certa maneira, a dizer, a gente tem que dar uma resposta ao proprietário. A gente não pode dizer, agora eu não tenho como te dizer o que que é isso, né? Volto amanhã e dou, né, dou mais uma examinada. Uhum. Então, tem toda uma diferença, porque no hospital veterinário, em geral, o animal chega, fica internado, né? E aí você acompanha o animal durante algum tempo também, então existem algumas, entre aspas, facilidades, além da questão da equipe, né? Quando você tem Uhum. esse atendimento dentro de um ambiente hospitalar. Com certeza. Mas por outro lado, assim, também já passei por muitas situações em que eu fui atender a campo e chegando, né, para dar um diagnóstico, um parecer para o proprietário, passar na minha cabeça, nossa, eu já vi isso antes, sabe? E isso é muito legal quando acontece, porque a gente lembrar de uma experiência que a gente teve na residência, como que aquilo evoluiu, como que foi tratado, opiniões de outras pessoas que vieram para aquele caso, isso é muito satisfatório, assim, sabe? A gente poder aplicar a experiência que a gente teve num caso futuro, né? Muito legal. Com certeza. E aí, em qual etapa você pensou em fazer mestrado? Foi logo depois da residência que você falou, bom, fiz residência agora, terminei, acho que é interessante fazer um mestrado.
você tinha ou tem, né, o intuito de trabalhar na parte de docência, por exemplo, ou foi mais uma questão de ganhar mais experiência? Como é que foi isso para você? Na realidade, assim, eu sempre fui apaixonada pela reprodução equina, desde do último ano, assim, da graduação, quando eu fui fazer meu estágio curricular, eu pensei, não, eu quero a reprodução. E aí fiz todo o meu curricular com a reprodução, fui completamente apaixonada pela área de reprodução. E a residência lá no hospital no hospital veterinário da Federal aqui em Curitiba, ele não inclui a reprodução, é clínica e cirurgia de grandes. Então, não tinha nada, praticamente nada de rotina de reprodução mesmo. Existem residências em reprodução no Brasil, mas nenhuma assim me interessou muito, sabe? Então eu optei por fazer a residência em clínica e cirurgia para ter uma base mesmo de um atendimento clínico. Como a gente falou, a gente sai muito, né, cru, achando que não sabe nada da faculdade. Então fui ter uma experiência um pouco clínica no começo. E depois que eu terminei a residência, eu pensei, não, agora eu posso voltar um pouquinho para a reprodução e fui buscar um mestrado mesmo na reprodução equina. E o legal desse mestrado que eu fiz na PUC é que foi muito prático. Então, para mim, foi como se fosse uma segunda residência, sabe? Eu morava dentro do hospital lá de Grandes e lá eles tinham bastante égua, tinha garanhão. Então, eu acompanhava toda a rotina da reprodução lá do hospital da PUC. Foi muito legal mesmo. E aí, Bruno, uma curiosidade que eu tenho, assim, porque é uma situação que eu pensei em trabalhar campo quando eu estava na residência, depois eu desisti, achei que não era muito o meu perfil, não era realmente o que eu queria e parti para a carreira docente, né? Fiz pós-graduação e Uhum, tal. E uma questão que me preocupa, que me preocupava na época, que eu acho que é uma questão real, é o planejamento que você tem que fazer para você passar a depender de atendimentos que muitas vezes não são regulares. Então, você tem contas a pagar, né? Você tem equipamentos que você precisa comprar, que você precisa adquirir para fazer esse atendimento a campo. Você não tem como chegar numa propriedade, fazer o exame físico, chegar lá só com o seu estetoscópio, examina o animal, falar só um minutinho que eu vou comprar o que seu animal precisa, ou vou usar apenas o que já tem aqui. Você tem que ter uma maleta, você tem que ter, né, medicamentos, você tem que ter um arsenal para poder fazer esse uhum. atendimento de campo. E aí, como é que Sim. foi para você fazer esse planejamento, assim, essa questão de estudo de possibilidade de locais para atuar, né, esse contato com as pessoas de campo para falar, ó, tô aqui, tô atendendo, né? Uhum. Como é que você fez esse trabalho, digamos assim? Aham. Quando eu terminei o mestrado, no começo de 2020, eu pensei, bom, vou começar a trabalhar a campo. O que que eu preciso para trabalhar a campo? Então, eu comecei a entrar em contato com todos os meus colegas veterinários que eu tinha desde a época da graduação, da residência e do mestrado, enfim. Mandei mensagem mesmo pelo WhatsApp. Falei, olha, eu estou começando a atender a campo, se precisar de alguma coisa, alguma emergência, não puder atender, me indica e tal. E assim, muitos dos meus primeiros atendimentos foram indicação deles mesmo, de verdade, assim, de parceria, sabe? Então, o que eu falo é que a minha clínica é o carro, né? Tudo que eu preciso está dentro do carro. Essa parte de compra de material, de medicamento, de tudo que a gente usa, né, durante um atendimento. Eu trouxe uma bagagem muito grande da residência, porque na residência a gente tinha atendimentos externos, então a gente mesmo, os residentes, organizavam as caixas do atendimento externo. A gente já tinha uma lista de tudo que ia dentro daquela caixa, e aí a gente sempre conferia, né, para sair para um atendimento. Então, eu peguei essa base, assim, do atendimento externo que eu tinha da residência e fui fazer a minha planilha, sabe? Eu fui fazer o meu estoque e fui me planejando assim, preciso comprar isso está acabando. Ou então, o que que eu preciso para atender uma cólica? Eu preciso de sonda, de soro, de medicamento para dor, de medicamento para gases, enfim, e fui comprando, né, com base no que eu iria utilizar durante um atendimento. Claro que muita coisa eu fui adicionando, né? Eu comecei com uma caixinha pequena, hoje eu tô com uma caixa grande, porque eu vi que eu preciso de muito mais coisa, né? E isso a gente vai adquirindo experiência mesmo a campo. E claro, não tem como a gente carregar um hospital dentro do carro, né? O atendimento a campo, ele tem limitações. Então não adianta a gente querer fazer tudo a campo, porque nem tudo é possível, né? A gente faz o que está no nosso alcance.
É claro, ninguém vai conseguir carregar tudo o que precisa, né? Então, muitas vezes, a gente pode voltar no dia seguinte, faltou tal coisa, eu posso fazer esse exame amanhã? Ah, beleza, então eu vou lá e compro e faço amanhã. Mas o básico a gente tem que ter dentro do carro, né? Sim. E a questão mercadológica, né, como é que é essa questão de precificação de trabalho? Existe, entre aspas, um acordo entre os médicos veterinários que atendem na região de cobrar valores ali próximos, né, a não ser que a pessoa realmente tenha uma especialidade à parte, né. Por exemplo, a pessoa, Uhum. mexe faz odontologia equina, a pessoa tem um equipamento diferenciado, né, a pessoa que faz diagnóstico por imagem, enfim. Mas existe esse diálogo na região aí, na sua experiência, né, isso aconteceu com você, ou não? É uma coisa meio de você ter uma ideia do que os outros cobram e fazer o seu preço? Não, existe um diálogo, sim. Eu acredito que não seja um acordo de precificação, mas é um diálogo. Mais ou menos quanto está cobrando um atendimento X de cólica ou de locomotor ou as especialidades, né, que fazem diagnóstico por imagem ou que fazem os laboratórios de patologia clínica. Então, tudo tem uma faixa de preço, assim, né? Claro, alguns cobram a mais, alguns cobram um pouco a menos, mas acho que é uma média ali. Eu fui me informar sobre isso também conversando com o pessoal, sabe? Me diga quanto mais ou menos você acha que eu posso cobrar em tal serviço, né? E como é que funciona o atendimento, quantas horas. Então, esse tipo de diálogo, eu acredito que aqui, pelo menos, seja bem aberto, assim, sabe? Eu não tive problema em chegar nas pessoas e conversar. Hoje, praticamente 100% dos meus atendimentos são emergências. Então, assim, é um veterinário que fala, não posso atender agora, ou estou em outro atendimento, estou fora da cidade, e me indica, sabe? Então, eu tenho alguns clientes, assim, que sejam fixos, né, entre aspas, mas que não são atendimentos regulares, que eu digo que eu vou receber todo mês, né, essa questão de pagar as contas mesmo, não é uma coisa fixa, de forma alguma. Então, o atendimento autônomo é complicado por conta disso, né? A gente não tem certeza do quanto a gente vai receber no mês, a gente não tem um salário fixo. Então, eu dependo de quantos atendimentos eu fizer naquele mês para fechar as contas, né? Então, muita coisa eu atendo de emergência, de pessoal que encaminha, que daí eu vou, e alguns casos eu tenho que são clientes fixos, assim, que são um pouquinho mais regulares, mas também não são muitos, sabe? Eu acredito que para a veterinária tem um pouco desse caráter, né, mesmo quem tem animais e quem tem um veterinário específico para chamar numa determinada situação, não existe esse hábito do check-up, né. Vamos fazer aqui um Uhum. check-up na tropa, saber como é que está a saúde de todo mundo". E os procedimentos, principalmente em grandes animais, né, os mais corriqueiros, os próprios proprietários, funcionários da propriedade já fazem, né. Então ninguém É. chama o veterinário para vacinar, né, o cara compra a vacina e faz, pelo menos Uhum. em muitos lugares, né, então isso acaba tirando um pouco de uma atividade que o veterinário poderia fazer de maneira mais regular, mas de Uhum. qualquer forma é interessante porque eu acho que tem sido relativamente recente essa percepção dos alunos, né, dessa necessidade de entender um pouco de marketing pessoal, de como precificar o seu serviço, né, porque a gente não tem nada durante o curso, pelo menos na maioria dos cursos que eu conheço, relacionado a como você vai gerir a sua carreira, né, como você vai pagar, se planejar para pagar as suas contas. Não dá para ficar naquela mesma impressão de quando a gente entra na faculdade, né, de: o meu sonho é o que eu vou fazer, né, e eu quero Uhum. ganhar bem por isso", mas são todos conceitos muito subjetivos, né. O quanto é ganhar Sim. bem? Para mim é um valor, para você é outro valor. No lugar onde Uhum. eu vivo, a necessidade, né, de uma certa renda é X, né, onde você vive pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, é bem importante que os alunos, comecem a desenvolver, até porque tem gente que tem vergonha de botar preço no seu trabalho, Sim. né. Tem aquela coisa da olhadinha clássica, né, aquela que a gente passa bastante, a questão da olhadinha, "dá uma olhadinha só no meu animal", aí acha que a olhadinha não é uma consulta. E existem inclusive pessoas que ensinam estratégias, né, para que o recém-formado, principalmente, que não está muito calejado, não tem muita experiência, consiga Uhum. começar a se colocar no mercado, né. Sim. Isso foi uma coisa que eu passei bastante dificuldade também no começo, assim, de atendimento, né.
a questão de cobrar a conta do cliente, né? Porque quando a gente trabalha no hospital, durante a residência, é o hospital que cobra a conta, não é você que vai lá e fala, ó, deu tanto, né? Espero tua transferência amanhã. Não, não é assim que funciona, né? Então, no começo eu pensava, nossa, mas a conta deu tão alta, né? E será que eu tô cobrando demais? E não, no fim é aquilo mesmo, a conta é essa mesma, e você tem que botar, tem que valorizar o teu trabalho, né? Poxa, você se desgastou, você foi até lá, tem teu deslocamento, tem todo o material que você gastou, tem tuas horas de trabalho, então não, a conta realmente não é barata. Se a pessoa vai pagar ou não, aí já é outro problema, né? E aí, Bruna, quais são as questões assim que você acredita que sejam prós e contras desse trabalho de campo? Na sua experiência, Difícil. assim, na sua Pergunta concepção. difícil. Porque, assim, Pergunta por difícil. exemplo, quando eu pensei em trabalhar a campo, eu ficava pensando assim, a questão do receber era uma preocupação, né? Falava, gente, eu acho que eu vou ter que ter um capital de giro para quando eu começar a trabalhar, eu garantir que eu tenho como pagar minhas contas, mesmo se eu fizer atendimento e de repente o cara resolvendo me pagar, né? E era uma época, né? Já tem um tempinho isso, que tinha a questão do cheque, né? Então, não, você vai lá, atende, faz tudo, e o cara, vou te dar um cheque para daqui a 60 dias. Mas, filho, eu paguei a gasolina antes de vir, né? O material Exato. que eu gastei já está pago. Tinha essa questão e tinha também essa questão relacionada ao próprio perfil de atendimento. Então, você falou, você atende muita emergência, muita cólica. Em geral, isso acontece em horários diversos, noite, final Uhum, de semana, feriado, uhum. né? Então, a vida pessoal acaba ficando, muitas vezes, um pouco de lado, né? Principalmente nesse início de carreira. Então, qual é a percepção? Como é que é isso para você? Com relação a essa questão de pagamento, eu acho que hoje em dia já tem tanta facilidade, assim, tem esse negócio de Pix, tem maquininha de cartão, tem transferência bancária mesmo. Então, eu acho que hoje, assim, a porcentagem de calote que a gente recebe é bem menor do que era antigamente, sabe? E eu acredito também que os proprietários estão tendo mais consideração, assim, com o trabalho do veterinário, que sabe o quanto custa, né, um atendimento de um animal. Então, essa questão de pagamento, assim, acho que hoje já está um pouco mais tranquilo. Não que ainda não aconteça, né? Sim, já aconteceu comigo também, de proprietário não pagar. E eu ficar lá com aquela conta pendurada eternamente, né? Mas com as facilidades que a gente tem hoje em dia, eu acho mais fácil da gente cobrar. Essa questão de vida pessoal também é um pouco complicado, porque é muito atendimento de madrugada, é de final de semana, então às vezes o marido fica em casa, fica dormindo, e daí acorda no outro dia ainda não cheguei, e assim vai, mas é uma coisa que a família também tem que entender e tem que compartilhar dessa rotina, assim, sabe? Que claro, tem dias que eu vou estar trabalhando o dia inteiro, então preciso de uma ajuda um pouco mais, então tem dias que eu vou estar vários dias de folga, né? Então é um pouco mais tranquilo. Tem semanas assim que são super lotadas de trabalho, tem semanas que não tem nada, então é uma rotina muito variável, né? E a família tem que ir acompanhando, assim. Mas eu gosto muito, assim, da rotina campo, sabe? Eu adoro atendimento de emergência, adoro atendimento a campo. Então, para mim, eu me realizo trabalhando dessa forma, sabe? E você perguntou, assim, dos prós e dos contras, né? Para mim, eu vejo muito mais prós do que contras, porque é uma coisa que realmente me satisfaz, né? A gente tem que gostar do que faz para atender a campo. E se for assim, porque preciso de dinheiro, esqueça, né? Quem trabalha campo não pode trabalhar por dinheiro, tem que trabalhar porque gosta mesmo. Quer trabalhar por dinheiro, procure um emprego fixo. Realmente, esse suporte da família ele é bem importante, essa compreensão, né, de que a sua rotina é assim, e ser também uma rotina que se encaixa no seu perfil, né? Você está fazendo uma coisa que você gosta, que te motiva, né? Uhum, E tem a ver com você, né? Que aí você consegue realmente, a partir do momento que você ama a sua atividade, você consegue balancear os contras, né? uhum, Para que os prós sempre predominem ali, você consiga ir
sanando pouco a pouco as questões que surgem, né, então isso é bem importante. É isso E mesmo. já aconteceu de ter alunos, assim, me perguntando, né, me questionando coisas do tipo: "Ah, professora, eu gosto de grandes animais, eu gostaria de trabalhar nessa área, mas eu não sou do meio equestre, eu não ando a cavalo, eu não Uhum. conheço ninguém que tenha um aras, né, quem vai me dar essa oportunidade? Quem vai me oferecer um trabalho?" E aí eu lembro que eu respondi pra aluna, eu falei: "Ninguém em nenhuma área, ninguém vai te oferecer o trabalho, você tem que ir atrás do seu trabalho". Então, a gente já tinha comentado no início, né, essa questão do preconceito em vários aspectos, inclusive com relação a esse também de: "Ah, eu não sou do meio rural, então talvez eu não tenha habilidade, eu não tenha facilidade, eu não tenha contatos", enfim. E a gente vê que isso não é um fator limitante, né. Não, de forma alguma. Eu não sou do meio rural. E eu trabalho com grandes atualmente, então é muito mais uma questão de você ter contatos com pessoas que tenham essa rotina, né, a campo, que te tragam para dentro desse meio, sabe. Então é conhecer pessoas mesmo, é essa questão do marketing que a gente estava conversando, né, é entrar em contato mesmo com pessoas que estão nesse ramo. Porque se a gente ficar sentado na nossa casa aqui no meio da cidade esperando cair um cavalo do céu para você atender, não vai acontecer, né. Com certeza. E mais uma vez, assim, em outros papos, conversando com veterinários que trabalham em outras áreas, é uma questão que sempre surge, né, essa questão do relacionamento interpessoal. Você tem que conhecer pessoas, você tem que ter bons relacionamentos, para você Uhum. exatamente ter essa rede de pessoas que indicam o seu trabalho, né, de pessoas com as quais você pode trocar alguma informação quando você está atendendo um caso diferente, complicado, né, de você conseguir ter um bom relacionamento com os proprietários, né, você chegar na propriedade, ser uma pessoa na qual ele confia, a qual ele tem acesso, né, Uhum. e estabelecer essas relações é extremamente importante para você ter um trabalho bem-sucedido, né. Acho que em Sim, com qualquer área, certeza. campo, né, bem mais, né, acho que é um perfil Uhum. um pouco próximo do que seria um veterinário que atende uma clínica de pequenos animais, né, Uhum. se ele não se dá bem com ninguém, se um monte de tutor vai embora, né, com raiva, não quer mais pisar naquele lugar de jeito nenhum, uma hora o cara não vai ter mais como É, sustentar, né, como trabalhar. Então essa é uma sim. questão bem importante. É, e a gente não precisa saber de tudo também atendendo, né, a campo, a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa saber quem saiba. Então a gente tem que ter o contato, aquele contato que você liga e fala: "Ó, me ajuda aqui, pelo amor de Deus", né. Que você sabe que você pode contar com uma rede, assim, de profissionais que possam te auxiliar naquele momento, né. Sim, até uma integração com veterinários que trabalham em algumas especialidades, né, então se você não Uhum, tem equipamento, por exemplo, para fazer diagnóstico por imagem, é sempre interessante estabelecer contato com 1, 2 colegas que fazem esse uhum, serviço na região, né, laboratórios exatamente. de patologia clínica, né, todos esses setores, entre aspas, eles têm que conversar, né, você tem que ter uma rede de Exato. apoio aí. E aí uma Uhum, questão que eu acabei de pensar agora, que eu tenho muita curiosidade em como funciona, né, quando eventualmente, né, não dá certo e o paciente vem a óbito, morreu o paciente. Você uhum. faz necrópsia a campo? Nunca cheguei a fazer uma necrópsia a campo, mas por falta de oportunidade, porque poucos pacientes meus vieram a óbito, sabe. Já tive vontade, assim, de: "Ah, se eu fizer eutanásia nesse cavalo ou nessa ovelha, eu quero fazer a necrópsia", mas não foi o caso de eu ter que fazer a eutanásia, sabe. Ou então, o animal morreu na propriedade e não dava tempo de eu chegar para fazer a necrópsia, então, por falta de oportunidade mesmo, porque eu acho importantíssimo fazer a necrópsia, principalmente em cavalo, né. Questão que é bem importante, né, ainda bem que, né, você não teve muitos pacientes que vieram a Uhum, óbito, mas de qualquer maneira, em muitas situações, até dentro de um ambiente hospitalar, a gente tem, casos que são complicados, que às vezes a gente tem lógico, a gente tem uma ideia do que está acontecendo com aquele uhum, paciente, mas o diagnóstico de fato, a gente só conseguiria fechar, né, se esse animal vier a óbito em uma necrópsia. A uhum, gente sabe que tem uma dificuldade, eu não sei se necessariamente nessa ordem, mas primeiro do proprietário aceitar ou querer que a necrópsia seja feita,
né? E em segundo lugar, a questão, né, do tempo, da distância, de se você cobraria um adicional por isso ou não, porque acaba sendo um trabalho muitas vezes, mas Uhum. esses achados de necrópsia, eles são extremamente importantes até para agregar conhecimento para você, né? Então, naquelas Sim, situações complicadas em que você fala, não, evoluiu mal, o animal veio a óbito, né? Se eu fizer uma necrópsia, eu consigo ter certeza, pelo menos em Uhum. grande parte, do tipo de lesão que estava presente, né? Que processo aconteceu ali. Então, isso é bem importante, né? Sim, com certeza. E aí, Bruna, que sugestões você daria para alunos que gostariam de trabalhar a campo, né? Talvez até de forma um pouco mais específica, mulheres que têm esse desejo, que muitas vezes não têm esse histórico familiar de tenho propriedades, faço férias na fazenda, Uhum. né? Esse perfil que a gente muitas vezes acha que é quase um pré-requisito e com certeza não é, né? Mas Uhum. quais são questões que você acha que seriam interessantes em termos de formação para pessoas que pretendem trabalhar nessa área? Principalmente durante a graduação, estágio. Então aproveita, né, tem cursos que são integrais, tem cursos que são ou diurnos ou noturnos, enfim. É, aproveita o teu período de férias ou o teu período de janelas de horários, né, da faculdade para fazer estágio, para estar dentro do hospital mesmo ou de uma clínica ou acompanhando um veterinário a campo, para você entender como é que é a rotina desse profissional, como que é um atendimento de um caso de grandes animais, é muito diferente de pequenos, né? Então aproveitar mesmo durante a graduação todos os teus espacinhos de tempo para aproveitar o máximo de estágio. Né? Outra coisa que eu acho muito legal também é fazer monitorias, né, de disciplinas de grandes animais, porque na monitoria você vai estar bastante em contato com o professor daquela disciplina, bastante em contato com os casos clínicos, né, que estão sendo atendidos ou que estão sendo discutidos ali, e também a forma da monitoria de ensinar o próximo, né, ensinar o seu calouro, né, que está vindo ali daquela disciplina, também é uma forma da gente aprender, da gente pesquisar, da gente se interessar pelo assunto. Então, durante a graduação, acho muito interessante o estágio e a monitoria. A iniciação científica, né, que alguns alunos falam, mas é muito científico, é só pesquisa, não sei o quê. Mas não, da mesma forma, você vai estar inserido lá naquela rotina de grandes animais, com outro profissional, às vezes junto com o mestrando, com outros professores. Então, você acaba se envolvendo ali com uma rede também de profissionais de multi-especialidades, né, que muitas vezes acabam estando incluídas ali naquela pesquisa. Depois, assim, da graduação, acho super importantíssimo entrar para uma residência e principalmente em um hospital veterinário, né, de uma universidade, porque ali você vai estar acompanhando uma casuística enorme, né, de tudo que é tipo de caso, você vai estar pegando segurança para atendimento clínico, né, a campo sozinho depois, e sem contar a experiência prática que a gente ganha durante a residência é enorme mesmo. Então, esses são os meus conselhos. Muito bem. E para a gente encerrar, assim, lógico que, né, atendimento de campo você não tem uma rotina de trabalho, né? A segunda é uma cólica, a terça é uma claudicação, mas pensando num dia que tenha sido bacana, assim, de atendimento seu, como é que seria um dia de uma rotina, né? Para as pessoas terem uma ideia, assim, conseguirem montar um cenário na cabeça delas com relação à sua prática diária. A minha rotina ela é muito variável, na verdade, porque como eu atendo muita emergência, então às vezes eu tô fazendo nada e aparece uma ligação e vem atender uma cólica, sabe? Mas assim, o legal, o bacana do atendimento autônomo a campo é que a gente pode fazer os nossos horários. Então, eu preciso ver essa ovelha aqui amanhã. Mas de manhã eu preciso ir no mercado, por exemplo. Então, eu posso ver a ovelha à tarde, sabe? Eu consigo manejar os meus horários de atendimento conforme a minha necessidade do dia. É claro que se é uma emergência ou se é alguma coisa urgente, não, você precisa ir naquela hora, você tem que largar tudo que você está fazendo, tá jantando com a família e tem que ir atender, né? Mas, assim, não vejo o atendimento a campo como uma rotina mesmo, eu vejo como você fazendo o seu horário, conforme a necessidade, e emergência são coisas, né, esporádicas, digamos assim. Muito bom, Bruna, muito obrigada.
Eu agradeço Imagina. muito por você dispor do seu tempo para vir aqui contar um pouco da sua experiência para a gente, desmistificar um pouco, né, essa coisa de Uhum. achar que tem que cumprir uma série de pré-requisitos que, na verdade, não são esses, né, os pré-requisitos, na realidade, são outros, é estudo, dedicação, né, aproveitar experiências possíveis, correr atrás Uhum. de conhecimento, de informação técnica para você ser um profissional bem formado, bem Sim, embasado, e você ter possibilidade realmente de sucesso na sua atuação profissional. Então, eu gostaria exatamente. de agradecer mais uma vez a sua participação, pedir para o Eu que pessoal que está agradeço. assistindo, né, se gostar do vídeo, curtir, compartilhar, fazer comentários, né? A gente pode, se a Bruna quiser, disponibilizar o seu contato para o pessoal, né, conversar com você, tirar dúvida, saber como é que é. Obrigada, Thaís, pelo convite. Espero que eu tenha um pouquinho de ajuda para cada um. E, claro, posso deixar o meu contato sim, fico muito feliz em ajudar. E aí, na próxima semana, a gente volta, então, com outro médico veterinário, contando mais da sua rotina aqui no Papo de Veterinária. Obrigada, Bruna.